O que você quer saber? O que você vai querer? Eu vou querer você, Adri. Que legal. Essa temporada é financiada pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Há alguns anos, eu estava caminhando entre os estandes da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto e uma cena me chamou a atenção. No estande da CUFA, que é a Central Única das Favelas, uma mulher preta, que eu conheço há muitos anos, empunhou o microfone e com uma voz forte disse que aquele era um ato de ocupação, de reparação histórica. A justificativa. Na sua juventude, a Praça 15 de Novembro, a mais importante e central da cidade, não podia ser frequentada por pessoas pretas. O footing na praça, que era o rolê da sua juventude, não era permitido para pessoas pretas. Eu sou Adria Maria Bezerra Ferreira. É a história da Ribeirão Preto, da Adria, que eu vou te contar neste episódio. Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Esta é a temporada Escuta Aqui, a história recontada. Em cada episódio, eu recorto uma parte da história de Ribeirão Preto e reconto por meio da vida de uma mulher. Neste episódio, você vai saber como a Adria, neta de indígena, filha de militar, viveu a juventude nos anos de 1960 e 1970 em Ribeirão Preto. Escuta aqui essa história. No final dos anos 1990, um desenho animado fazia muito sucesso na TV. Na introdução, o narrador detalhava a composição das heroínas: açúcar, tempero e tudo o que há de bom, acrescido do elemento X, que as fez ter superpoderes. As meninas superpoderosas. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, me lembrei disso, porque contando a história da Adria, os elementos que a formam como mulher ficam evidentes. Acompanha comigo. A avó indígena. Aprendi as questões de gênero com a minha avó, uma mulher que foi vendida aos 12 anos de idade para um homem branco. Teve uma filha, que foi a minha tia. Aos 14 anos ela fugiu desse homem porque sofreu violência doméstica. O pai militar. Meu pai sempre colocou na cabeça: vocês têm que estudar. Vocês são pretos, mas têm que estudar. A gente não pode baixar a cabeça para nada. A mãe dona de casa. E minha mãe sempre foi uma pessoa calma, tranquila, meu pai também. E com meu pai e minha mãe eu aprendi as questões raciais. Meu pai prezava muito por isso. E a madrinha descendente de italianos, que foi quem lhe deu o nome. Por que Adria? Porque os avós delas, aliás, os pais dela, filhos de italiano, vieram da Itália, da cidade de Adria, que fica na margem do Rio Adriático. Foi trazido através do navio Adria para o Brasil. Os primeiros imigrantes italianos, né? E daí ela deu meu nome, para lembrar sempre a família. O magistério foi a profissão escolhida pelo pai. Eu queria fazer história, queria fazer geografia. Meu pai falou assim: não, vocês vão para o magistério, vamos ser professores. Pai e mãe da Adria se conheceram em Natal quando ele se preparava para embarcar para a Itália, no contingente da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Meu pai saiu de São Paulo, foi para o Rio Grande do Norte, no contingente do Exército, para embarcar para a Itália, porém era o final da guerra. Então, essa tropa que estava meu pai não embarcou para a Itália, porque a guerra terminou e eles permaneceram em Natal. Que ali era a base militar para sair para a Europa. A carreira militar do pai fez a família viver em muitos estados brasileiros antes de chegar em Ribeirão Preto. Então, a gente saiu do Rio Grande do Norte, meu pai já tinha 6 filhos. Fomos morar em Recife, onde nasceram mais 2 filhos, então já foram 8. Aí depois nós passamos pelo Rio de Janeiro e ficamos alguns meses no Rio. Do Rio de Janeiro fomos um tempo para São Paulo.
E lá nasceram mais 3 irmãos, e o restante dos irmãos nasceram em Ribeirão Preto. Isso aconteceu nos anos de 1960. Naquela época, Ribeirão tinha uns 130 mil habitantes. Dumont e Guatapará ainda eram distritos. E Ribeirão Preto terminava na 9 de Julho. A 9 de Julho era a Rua dos Barões. Era como se fosse a Paulista na época, né? E ali morava somente só pessoa de pobre. Pode ver que ainda tem alguns casarões dessa época e tal, né? As cidades, aí já tinha a Vila Virgínia. Nessa Vila Virgínia morava somente preto. Tanto que nem meu pai quis morar ali. Era só preto, bem pobre mesmo, como se fosse uma favela, né? Da Avenida Francisco Junqueira até o final da cidade, que era na 9 de Julho, dava uns 10 quarteirões. Eu contei no Google Maps e hoje são mais de 40 quarteirões até a cidade acabar. Os Campos Elíseos terminavam no Cemitério da Saudade. Menos de 20 quarteirões no sentido oposto. Eu também contei. A cidade tinha 5 escolas públicas. Eu sei que aí eu vim para o curso normal, do Antônio Mota. E nem do Antônio Mota, eu e minha irmã não pudemos entrar no primeiro ano, porque o Antônio Mota era a única escola de ensino médio de Ribeirão Preto pública. E essa escola ela era destinada somente para as famílias mais abastadas. Ali estavam os Biagi, ali estavam os Matarazzo, ali estavam os Balbo. Eram essas famílias que tinham direito, né? Para a gente provar que a gente poderia estar dentro do Antônio Mota, tem que passar por uma seleção para provar. Porque naquela época, ser professor tinha status, era status. E muitas mulheres ricas faziam magistério para ter status, né? Aí nós começamos no Metodista, meu pai conseguiu uma bolsa naquela época no Metodista, e a partir do segundo ano eu fui para o Antônio Mota. Aí eu tive que prestar uma prova para provar que a gente era capaz, que alcançava justamente os ensinamentos do Antônio Mota. Terminei ali meu curso de magistério. Formada, a Adria passou a dar aulas na escola Dom Luiz do Amaral Mouzinho, que fica no bairro Campos Elíseos. Para mim, a minha vida não foi difícil. Meu pai e minha mãe proporcionaram para a minha família, para meus irmãos, uma vida fácil. Quando a gente não tinha necessidades. Só depois que a gente veio saber, quando a gente começou a entender os percalços, né, que minha mãe e meu pai passavam para oferecer para a gente o que de melhor. Aí, quando eu passo a ter minhas amigas empregadas domésticas, eu venho entender que minha vida era maravilhosa. Eu tinha até vergonha de falar da minha vida, em frente a dificuldades que minhas amigas passavam, da gravidez precoce, dos abusos que sofriam dos patrões, que para mim era inimaginável. Coisas que eu nunca passei na minha vida, entende? Mas aí quando a gente vê a vida assim, dos mais pobres, as dificuldades, a gente passa a entender melhor as coisas, a gente passa a dar satisfação da vida que a gente tem com aquilo que a gente tem, porque outras pessoas nunca vão ter. E a gente passa a ser mais sensível. E olhar o mundo diferente. É o que eu olho hoje, o mundo diferente. E é aqui que o elemento X entra na fórmula da Adria. E logo em seguida que eu terminei o meu curso de magistério, 2 anos depois, eu consegui ser estagiária da prefeitura. Eu consegui ser estagiária, foi em 1966. Ser estagiária da prefeitura. E sendo estagiária da prefeitura, fui trabalhar em escolas, porque a única escola que tinha realmente garantida da prefeitura de Ribeirão Preto era o Mouzinho, que não era o nome de Mouzinho. Era a Escola Municipal dos Campos Elíseos. Onde eu tinha estudado antes, Escola Municipal dos Campos Elíseos, primeiro veio para outro espaço que é em frente ao Bosque. Hoje é Dom Luiz do Amaral Mouzinho, certo? E foi ali que eu fui trabalhar. Dali eu fui para as escolas isoladas. Que é escolas isoladas? Para escolas onde era somente uma sala de aula, nas locais mais distantes de Ribeirão Preto. Aí eu fui trabalhar numa favela. Numa favela, a favela do Pau do Urubu. Ali um espaço mais longe, naquela época não tinha Coca-Cola, só tinha ali do trem, o resto era tudo canavial. Então eu tinha que passar no meio do canavial, ia lá para a rua Rio Formoso. Nessa rua Rio Formoso já tinha uma favela. Como a maioria do favelado, do pessoal da favela, moradores eram pretos, então daí chamava Pau do Urubu.
tá? Ali tinha uma sala de aula. Conviver com as pessoas daquela favela foi só uma parte do elemento que deu superpoderes para Adria. A outra era um tanto mais desafiadora para uma jovem professora. E é como que era antigamente. Os pais, para ter as filhas exercendo a função de professora, eles compravam um terreno bem distante, construíam uma sala de aula e falavam para a prefeitura, olha, eu tenho uma sala onde posso montar uma escola e a minha filha ser professora. Aí a filha dele ia ser uma professora ali, a prefeitura permitia, começava a pagar essa professora, e depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, ela ia ocupar o lugar de uma outra pessoa que depois era transferida lá para a favela. Eu fui uma delas. E mais 2 colegas. Era a Itaíldes, que está viva ainda, e tinha a Lúcia, que já faleceu. Eu passei 5 anos lá. E por incrível que pareça, ali foi o lugar mais feliz da minha vida. Por quê? Porque eu gostava do público, né? O público era muito correspondente, entende, com as nossas aspirações, as mães, as crianças. Ela, Itaíldes e a Lourdes iam e voltavam juntas. Tem que passar no meio do canavial. Tomavam um ônibus até a linha do trem e depois seguiam para a sala de aula a pé por uns 3 quilômetros. Então nós éramos muito solidárias entre nós, sabe? Então a gente procurava até as 3 de manhã, para ninguém ficar sozinha. E a gente ficava o dia inteiro para as 3 voltarem juntas. Isso foi muito legal, a gente era muito solidária nesse sentido, né? Viver aquela realidade no Pau do Urubu, Na época eu devia ter uns 18 anos. depois se engajar na Associação dos Trabalhadores da Prefeitura, que se tornou sindicato nos anos 1980. Lá eu fui secretária, acho que foi a primeira mulher na diretoria da Associação dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. Ver de perto uma realidade que não era a da sua família, fizeram a Adria conhecer um outro lado da vida. E deu também a inspiração para se engajar em tantos quantos fossem os movimentos e as causas pelas quais se interessou. Esse olhar diferente para o mundo a levou para o movimento de mulheres. Estou voltando lá para os anos 70 e pouco, 78. Os conjuntos foram entregues sem a infraestrutura. A Adria está falando aí da formação do bairro Parque Ribeirão Preto. Só tinha esgoto e a água, mas as ruas sem asfalto, sem iluminação, sem creche, sem escola, sem base militar, sem transporte urbano, sem linha de telefone, né, que não era nem celular, que não existia ainda. Os homens saíam para trabalhar. Era o pessoal que era, naquela época não tinha lixo ainda, de recolhimento de lixo, mas era o pessoal que era pedreiro, pintor, carpinteiro, trabalhava em pequenas fábricas, vendia doce na rua, vendia verdura, né, carroceiro. E as mulheres se organizavam. Aí as mulheres passam a se organizar para levar esses benefícios para seu espaço. Até que a gente passa a se deparar com as notícias do Brasil, para assim, opa, nossa vida não é só isso. E nós? Quando é que a gente vai olhar para nós? Quando é que vão pensar na gente? No caso, para políticas públicas para as mulheres, como saúde, creche, delegacia de mulheres. A luta começa nos anos 70 e pouco, e tem somente 7 políticas públicas em Ribeirão Preto, de direito das mulheres. A gente briga muito por isso. A gente fala para a conferência, vocês não são donos dos nossos corpos. Respeita os nossos corpos. Né? Respeito é importante. Isso faz em todos os segmentos, né? Em termos de educação, saúde, trabalho. Bom, mas o que me fez querer muito ter a Adria nesta série foi o footing na Praça 15 de Novembro. Lembra? 1970 e pouco. A história começa assim. A irmã da Adria, Maria das Graças, ela já faleceu. foi estudar em São Paulo. E ela morava numa república, ali no Bexiga. Só que a Maria das Graças tinha um sonho. Mas ela falava o seguinte, eu vou morar na Paulista. Eu quero morar na Paulista. Não só ela, como tinham outras meninas pretas que também tinham esse sonho. E não bastava querer, tinha que poder. Cada 15 dias eu saía de Ribeirão Preto, aí eu ia para casa dela, e de lá a gente ia procurar apartamento na Paulista. E na cara dura, todo mundo falava assim, não, aqui a gente não aluga nem para negro e nem para japonês. Maria das Graças insistiu até conseguir. Até que encontraram um apartamento. Mas para ela encontrar aquele apartamento, ela teve que levar uma colega dela branca, paulista, com a brigadeiro Luiz Antônio, prédio das Nações Unidas. Aí foi minha irmã, mais 3 colegas pretas, aí depois elas aumentaram com mais 2 colegas, no final eles moravam em 5, 6 pessoas ali, moraram por 10 anos.
Nesse período, minha irmã conhece um trabalho muito interessante em São Paulo, chama SECAM, né? Centro de Cultura Negra, São Paulo, ali no Bexiga. E sempre que ela vinha para Ribeirão Preto, ela falava assim, nossa, lá em São Paulo, aqui a gente já queria discutir o movimento negro e não sabia como discutir. E aqui em Ribeirão Preto, a turma da Adria estava procurando uma forma de se organizar também como movimento negro. E nesse momento a gente ia fazer o FUT na Praça 15 e era dividida a Praça 15. Duque de Caxias era somente o Passeio dos Negros. Na General Osório, o Passeio dos Brancos. Aí a gente se encontrava. E aí de quem de nós passasse para o outro lado, era a guerra. Porque ali não era permitido, porque ali não era o nosso espaço. Isso foi durante muitos anos, né? E o que era o FUT? Os homens ficavam parados e as mulheres é que ficavam andando. Era ali que você encontrava os seus namorados, futuros namorados, entende? A gente ia ali da Álvares Cabral até a Visconde de Auma. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E, por sua vez, os brancos ficavam também do Pinguim até o Visconde de Auma. Também Pra lá e pra cá, as meninas brancas. E ali era o local de pobre, não era local de rico, não. Tanto os brancos quanto Então, os os pretos pobres, eram os pobres. pretos eram pobres, né? Porque as meninas ricas não iam pra praça. As meninas ricas tinham recreativa, tinha regatas, entende? Tinha outros espaços para elas, né? As brancas. As meninas brancas e ricas. Preto rico não existia, a maioria era empregada doméstica, os homens estavam tudo ainda no canavial, alguns, outros estavam trabalhando em empregos pedreiro, carpinteiro, serralheiro, né? Eu lembro que quando meu pai quis ser sócio do Palestra, né? O Palestra falou que a gente não podia, porque eles fizeram investigação e foi informado para o clube de que nós não tínhamos bom comportamento, né? Que nós éramos pessoas que não tinham idoneidade. E eu tinha 12 anos, que era mais velhas. Porque então ficava no imaginário das pessoas. Mesmo seu pai sendo militar? Sim, mesmo sendo militar. E meu pai um dia falou assim, eu quero isso por escrito. Onde minhas filhas não têm idoneidade moral. Minha filha mais velha tem 12 anos. Se vocês colocarem por escrito, eu aceito. Agora, caso contrário, não. E ele nunca colocaram por aí. Preferiram, depois de alguns anos, aceitar meu pai, mas nunca colocaram por escrito. Meu pai falou, eu entro na justiça, eu vou entrar na justiça, né? Aí quando minha irmã em São Paulo, certo? Minha irmã conhece esse espaço SECAM. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, gente, vocês têm que conhecer o SECAM. É lindo, é maravilhoso. Ali a gente discute questão racial, a gente discute a história dos negros, do jeitinho que o papai sempre falou e tal. Aí eu fui em São Paulo e conheci o espaço. Então ali conheci pessoas importantes. Ali eu conheci a Matilde Ribeiro, que ela era inclusive do Sindicato dos Metalúrgicos. São Paulo já discutia a questão racial há muitos anos. O interior estava bem longe disso. Ali eu conheci o Hamilton Cardoso, que era um jornalista da Folha, o Maia, que era um maestro negro, né? Era pessoa, a Teresa Santos, o Oswaldo Faustino, Oswaldo Camargo, né? Ali eu conheci o Abdias de Nascimento. Era espaço. Você conheceu o Abdias? Lógico, eu fiquei hospedei 3 vezes na casa do Abdias. Aí foi através do SECAM que eu comecei a entender as questões raciais. Ali estava a Teresa Santa, o pessoal. Era um pessoal assim, bem da elite negra, pensante. Adri, mas vamos voltar para Ribeirão. Não, aí vocês faziam o FUT. Isso. Não, aí tudo bem. Aí conhecendo o trabalho do SECAM, aí começamos a entender, gente, vamos começar a levar esse trabalho para Ribeirão Preto, para discutir. E como a gente estava iniciando o grupo Teatro Negro, a gente começou a discutir, não era nem grupo, era grupo de estudos. Começou com um grupo de estudos, a gente trouxe a ideia, começava a discutir entre nós. Aí, para quem chegar em Ribeirão Preto, o mestre Miguel, capoeirista da Bahia, onde ele traz essa questão da capoeira para Ribeirão Preto, aquele grupo, ele forma um grupo de capoeira, cativeiro. Primeiro grupo de capoeira de Ribeirão Preto. E as mulheres não podiam, ele era muito rígido, só quem vai fazer capoeira é homem, mulher não. Mas nós podíamos assistir os ensaios da capoeira. E todas as mulheres queriam ir, né? Porque era bonito, né? Tudo corpado, né? A gente ia assistir. Aí passamos a perceber, né? O olhar dos homens em cima das meninas, paquerando as meninas, saindo com as meninas e 2 meninas grávidas.
né, onde eles não reconheceram os filhos. Aí passamos diante, nós temos que começar a fazer uma discussão com as meninas, com os rapazes, né, porque não dá para aceitar tudo isso, a gente está vendo e de repente está acontecendo as coisas aí, a violência e tal. Passamos a fazer esse trabalho com os meninos antes de começar os ensaios da capoeira. O mestre Miguel permitiu, porque ele era muito rico, ele permitiu. Só que depois a gente viu que não era por aí. Somente falar numa roda de capoeira, o pessoal estava ansioso para ir para a capoeira e não para ouvir a gente falar, né? Aí resolvemos fundar um grupo de teatro. Aí fui eu, mais 2 irmãs, mais um amigo, e o Pedro Paulo. 2 amigos, eu, a Graça, a Tica, o Dionísio e o Pedro Paulo. Aí fundamos o grupo de teatro, aí levamos o grupo de teatro Negro Travessia, né? Fizemos várias ações aqui em Ribeirão Preto, e a gente fazia o quê? Além de estar levando para a capoeira, o grupo de teatro, com pequenas falas, quando chegava nos bailes do povo negro, que a gente fazia, a gente invadia o baile já com teatro, dançando, cantando. O povo no teatro, às vezes. Pô, como vocês vão terminar um baile assim, entrando no meio do baile e tal, né? Onde que eram esses bailes? A gente fazia no só, vamos saber onde fica a toca? É toca, a papelaria ali? Ah, sei, McDonald's. Toca, isso, era ali. Ali é o grupo, ali é um salão do clube de regata, se não me engano. Eles alugavam ali para, né? Os bailes eram ali. Os bailes da população negra sempre foi ali. E tinha bailes também, que era aí na rua Mariana Junqueira, no sindicato, não lembro o nome, mas era um sindicato que hoje está alugado para escritórios. Né? Também era um baile, era um salão pequeno, mas era bailes. E tinha a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. E ali acontecia os bailes, e ali a gente, sabe, entrava, revolucionava. E o teatro, ele ficou tão famoso depois, que foram 20 anos de teatro. Isso do Grupo Travessia. Travessia. 20 anos de teatro, até a Secretaria de Cultura do Estado passou a convidar o grupo de teatro para outras cidades, para outras festividades que tinham na cidade. Chegamos até Uberaba, Igarapava, e andamos aí ia para o FECONIZU, Festival Comunitário Negro Zumbi, ia para as festas, né? Araraquara, São Carlos, Campinas. Chegamos até no Rio de Janeiro, viu? Sempre assim, discutindo as questões raciais, né? Então, passou um costume, outros grupos depois foram criados em Ribeirão Preto. Isso foi muito benéfico. Era o grupo do Teatro do Negro. Sim, era isso? Grupo Teatro Negro. Isso durou quanto tempo? 20 anos. 20 anos, até que ano? Mais ou menos até 1990, 98, por aí, 99. A Adria estava ali, para lá e para cá, no footing segregado. Mas ela descobriu que poderia fazer alguma coisa para misturar aquela gente toda. Foi lá e fez. A gente ia final de semana, de sábado de manhã, para a praça. A gente fazia o nosso teatro na praça. Nossos teatros eram todos temas raciais, né? E à noite a gente ia para a praça e falou assim, vamos fazer o teatro do lado dos brancos. E a gente colocava, e as nossas falas eram pesadas. A gente passava na praça gritando, vocês são todos racistas, vocês são racistas, mas vocês não vão influenciar a minha mente. Era assim. Certo? O pessoal assustava, tal, muitos recuavam, porque achavam esse povo é tudo doido, né? Tudo louco, né? Mas era uma encenação, né? E aí a gente começou, através da roda de poemas, de poesias que a gente também fazia na Praça 15, começou também a ir para o lado dos brancos, fazer a roda na praça, roda de poemas aqui do lado da Duque de Caxias, o povo ia se afastando porque tinha medo da gente, a General Osório, e assim nós fomos quebrando alguns paradigmas em Ribeirão Preto. Quer dizer, invadiram o espaço sem invadir. Sem invadir, certo? Através da cultura, né? Dos 3 campos aos quais a Adria se dedicou, 2 falam mais alto. Eu fiquei muito assim nas questões raciais e na questão das mulheres, que é o meu campo de trabalho. Sim. Né? E de sobrevivência, de vivência. Afinal, eu estou te contando a história de uma mulher preta. Sim, eu sou uma das cofundadoras da Casa da Mulher, uma coisa que eu gosto de fazer, né? Ela é co-vereadora no Coletivo Popular Judete Zilli. Eu mesmo que eu esteja no coletivo, eu não quis ir para a Câmara, quis ficar aqui. Até o trabalho que a gente tem que segurar, certo? Porque não é chegar uma ONG e entregar para uma pessoa que não conhece a história. O trabalho é acolher mulheres em situação de vulnerabilidade e também ir em comunidades para falar e ouvir. A gente trabalha com 3 comunidades aqui em Ribeirão Preto. Né? Tanto que sábado agora a gente estava na locomotiva, fizemos uma roda de conversa sobre paternidade afrocentrada. Esse papo com a Adria
foi gravado em 2024. Com as redes sociais, meninas que já trabalham nessa área daquele Ribeirão Preto, de mostrar a questão da importância da maternidade do povo negro, do homem negro, como é que o homem negro educa seus filhos, como é que ele vê a questão da mulher, né? De que forma ele participa da educação desses filhos. Então foi a primeira vez que a gente fez uma roda com homens e mulheres, eles puseram estar juntos. As mulheres também vão até a Casa da Mulher. Porque elas querem saber quais são os direitos dela, de que forma ela pode sair da violência que elas estão. E com mais de 2 horas de bate-papo, eu perguntei se ela achava que tinha mudado de fato a vida de alguém. E ela me contou várias histórias, como a de um casal de egressas do sistema penitenciário que começou a trabalhar, abriu seu próprio negócio e ingressou na faculdade. E nesse período que ela mostrou que ela sabe cozinhar, ela foi contratada pelo Senac para trabalhar, além dela fazer o curso, trabalhar também no curso, ganhando pelo Senac. Ela está lá, né? Feliz da vida. A família que não acreditava nela no dia da formatura, claro que não ia, de repente a família inteira apareceu na formatura. Eu estava lá na formatura dela, né? Chorou de alegria, felicidade, né? A família reconhecendo né, o trabalho dela, a forma, né, que ela está conduzindo a vida dela. E quando a gente acha que o perfil da Adria terminou, ela vai lá e abre mais uma aba. Temos também a questão dos direitos humanos, né, sobre a questão de moradia, a questão da educação, que a gente faz trabalho com outros grupos de mulheres ou coordena as mulheres. Tem o curso de promotoras populares de direitos humanos. A gente forma mulheres para trabalhar em outros segmentos sociais sobre a questão da violência contra a mulher, de que forma você pode coibir e quais são os espaços que você pode buscar para minimizar essa questão da violência. E aqui nós fazemos parte também da frente da Rede Nacional de Mulheres Negras, todo o trabalho voltado para as questões sociais em todas as áreas. Fazemos parte também da Rede Nacional de Promotoras Legais Populares e também da Rede Estadual. A gente tem reunião cada 15 dias. E estão formando agora a Rede Regional de Mulheres Pretas para trabalhar com a questão racial. Sabe? Então, é uma coisa ampla, é uma coisa legal, gostosa, sabe? A gente vai trabalhar com São Carlos, Araraquara, aqui temos o Luiz Antônio, a Santa Bárbara do Oeste, né? Essa região aqui, a gente tem mulheres, né, que vêm da ponte e cada um depois vai formando seus grupos dentro da sua cidade. Essa é a Adria. Tá certo, Se eu tiver que falar, eu falo mesmo, não quero nem saber. Na minha idade não dá mais para esconder nada. Que dia que é seu aniversário? 1º de novembro. Este é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Este episódio faz parte da temporada A História Recontada, financiada pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Visita lá o site escutaquipode.com.br. Tem todos os episódios de todas as temporadas. E segue nas redes sociais no @escutaquipode. E sabe o que você pode fazer para apoiar esse projeto? Seguir no aplicativo onde você está ouvindo, vai lá e avalia, comenta com a sua turma, compartilha no WhatsApp, Instagram, deixa um comentário no Spotify. É tudo isso que faz uma podcaster feliz. A trilha dos episódios dessa temporada é do músico Fábio Bergamini, do Rubinho Antunes e do grupo Pod Café. Os sons são do Free Sound, da biblioteca de áudios do YouTube e do Fábio Bergamini. Esse episódio foi gravado no estúdio Nova Nave. Até a próxima!